Olá, amores! Eu sou o Cauim. Eu sou o Ianin e depois que você ouviu... Não dá mais para desouvir. Olá, amores! Que delícia estar com vocês aqui novamente nesse podcast, nessa terça-feira gostosa. É muito bom estar com vocês mesmos agora para mais um assunto, né? O assunto de hoje é o seguinte: preocupação, medo e objetividade. O que é cada uma dessas coisas? E como essas coisas podem se relacionar ou uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Esse é o nosso assunto de hoje, tá bom? Então vamos lá. Quando você está diante de um cenário, diante de uma cena, diante de uma situação, como a gente falou no outro podcast, se você está nessa situação, alguma coisa tem a ver com você, né? Você tem alguma coisa para entregar nessa cena e você é útil dentro dessa cena. Agora, a questão é, qual é a minha função dentro dessa cena? O que é que eu tenho que fazer aqui? O que é que eu tenho que pensar sobre isso? O que é que eu tenho que falar? Como eu tenho que me posicionar diante dessa cena? E como é que você vai fazer isso? Bom, o primeiro passo é deixar que a cena te conte o que ela é. E nesse caso, você vai ficar assistindo, deixando que a cena te mostre os elementos que estão contidos nela e qual é a situação que tem que ser otimizada, que tem que ser acrescida de alguma coisa, que tem que ser trabalhada para que ela se torne a mais útil possível para todos os envolvidos. E você vai entregar tudo aquilo que você sabe, que você pode contribuir, e você vai contribuir e se disponibilizar para isso. Ok. Agora, se você colocar nessa cena elementos que não pertencem a ela, aí já não é mais a cena. Você está colocando elementos que não estão ali. A questão é receber os elementos que estão na cena e não colocar nada que não esteja ali. Então, quando você coloca elementos que costumam ser chamados de preocupação, por exemplo. Preocupação. O que isso tem a ver com a necessidade da cena? A cena está apresentando uma coisa e você coloca na sua mente um item chamado preocupação. O que é isso? Isso não tem nada a ver com nada. É um elemento que está sendo colocado no cenário e que não tem nada a ver com ele. O cenário tem uma característica e precisa, alguma coisa tem que ser feita ali e você pode fazer e você pode ser útil. Mas aí você buscou um elemento chamado preocupação. Esse é um outro elemento que não tem nada a ver com nada. Entenderam, amores? Então, tem uma cena na sua frente, você está diante de um cenário, e se esse cenário chegou para você, você tem a ver com isso. Existe uma ação ideal, existe uma fala ideal, e quando a gente fala sobre ação ideal ou fala ideal, é algo que é bom para todos. Só que, ao invés de você receber os elementos da cena e procurar essa ação ideal, você se preocupa. No momento que você se preocupa, você colocou na cena uma coisa que não tem nada a ver. A sua sensação de preocupação não está na cena. Não tem nada a ver com aquele cenário. Entende? Você colocou uma coisa que vai só te atrapalhar de você enxergar os elementos e poder atuar de uma maneira benéfica para todos. Mesmo que você diga, eu fiquei preocupado com a cena, não é verdade isso. Não é verdade isso. Você introduziu uma preocupação na cena e está forçando um link entre uma coisa e outra. Mas, na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você foi buscar uma preocupação que não faz parte da cena. Deu para entender? Outra coisa, mas o medo. Mas eu fiquei com medo. Diante da cena, eu fiquei com medo. Não, a cena não te trouxe essa demanda. A cena foi apresentada a você e ela está pedindo alguma coisa. E você introduziu uma coisa chamada medo? Não, isso também não faz parte da cena. A preocupação não faz parte da cena e o medo não faz parte da cena. Inclusive, a própria preocupação é um tipo de medo também, né? E o medo não faz parte nem dos seus atributos. E o medo não faz parte de você. Você inventou uma coisa chamada medo e trouxe para a cena. E isso não vai ajudar em nada, ok? Então, sei lá, de repente você está numa uma reunião de trabalho, ou ouvindo alguém fazer uma apresentação, ou você mesmo está fazendo uma apresentação, e aquela cena tem uma demanda. No momento que você começa a ficar com medo, você tem medo de quê? Você vai ter medo das coisas que estão na sua cabeça, percebe? Mesmo que alguém tenha feito uma cara X ou falado algo Y, o medo que você coloca, se você perceber, não tem a ver com aquilo. Tem a ver com seus anseios, tem a ver com coisas antigas. E aí, aquela reunião não está pedindo o seu medo.
Aquela reunião não está te pedindo a sua preocupação. Aquela reunião está pedindo de você algo que você deve entregar, uma solução. Quando você põe o medo e a preocupação numa reunião de trabalho, por exemplo, você botou algo que não te foi pedido. Te foi pedido uma solução e você colocou coisas da sua cabeça na reunião. É um exemplo. Isso não foi pedido, nem o medo, nem a preocupação. Não são elementos úteis dentro daquele cenário onde você pode contribuir com coisas que você tem a entregar. Mas o que você tem a entregar não tem nada a ver nem com preocupação e nem com o medo, ok? Então, vamos ser objetivos. O que é ser objetivo? É olhar para a cena, só para a cena, deixar que ela te conte, e aí você olha para você e vai ver de que forma que você pode contribuir para otimizar essa cena. E você tem os elementos. Se você está na cena, é porque alguma coisa você pode contribuir com a cena. Agora, se você for pensar em medo e em preocupação, para você entrar no medo, para você entrar em preocupação, você tem que inventar coisas na sua cabeça, inventar coisas na sua mente, que não estão na cena. Aí você começa a se preocupar com as coisas que passaram pela sua mente e que não pertencem àquela situação. Isso não é objetividade, isso é complicar a história. E aí a sua mente começa a perder a nitidez, começa a ficar turva, ok? E quando a sua mente começa a ficar turva, ela fica cheia de outros elementos que não fazem parte da história e a coisa começa a ficar muito complexa, muito complicada, e a sua participação passa a não ter a objetividade que teria se você lidasse apenas com a cena. E nessas, você acaba confirmando coisas que talvez você pense sobre você. Talvez você ache que você não é bom o suficiente para resolver aquele cenário, sendo que isso não é verdade, ok? É isso. Então a coisa é mais simples. Você precisa ver a cena com mais simplicidade. Você faz uma coisa muito complexa e coloca coisas que não te deixam enxergar. Então você precisa parar e tomar a decisão de não colocar a preocupação e não colocar o medo. Ficar só com o simples da cena, que vai te dizer a maneira que você deve agir em cada momento. E você está habilitado para isso. Se você colocar essas outras coisas, como eu estava falando antes, você vai tentar confirmar coisas sobre você, que não são verdadeiras sobre você. Agora, se você ficar olhando só para o que a cena precisa, se ela está na tua frente é porque você dá conta. Lembra do outro podcast? Se está na tua frente é porque você dá conta. Então não inventa, não traz coisas, medo e preocupação para a cena, só para confirmar que você talvez não seja capaz de fazer isso. Não, você é capaz sim. Está ali, você dá conta. Então só não coloca nada que não tem na cena, tá bom? Deu para entender? Se você não entendeu, você pode fazer perguntas para a gente. Nós temos um programa de sábado à noite que você pode entrar ao vivo, fazer suas perguntas que a gente responde. Vai lá no nosso canal do YouTube e procura por Coexiste Responde todo sábado às 7 da noite. Mas eu acho que deu para entender sim. A preocupação não tem nada a ver com as suas cenas. O medo não tem nada a ver com as suas cenas. Retire a preocupação e o medo e você verá o que você tem que fazer em cada momento. E você vai descobrir que nem o medo nem a preocupação fazem parte da sua existência. Nada disso faz parte. A tua existência é só amor e disponibilidade, ok? E carinho por todas as pessoas e uma vontade enorme de contribuir com tudo que você tem. Você vai se descobrir nessa nova postura, tá bom? Um beijo no coração e até o próximo podcast. Até lá. Beijos.